Minha esposa morreu numa manhã de segunda-feira, enquanto eu colocava café no bule. Não foi uma cena dramática. Não houve gritos, nem copos quebrando. Foi o tipo de morte que não avisa, rápida, silenciosa, quase desrespeitosa com quem fica. Ela apenas se deixou cair na poltrona da varanda como se tivesse se cansado de tudo, inclusive da vida. O jornal ainda estava dobrado no colo dela quando a ambulância chegou. E por algum motivo idiota, eu continuei segurando a xícara dela por minutos, como se alguém fosse surgir para recolhê-la. Como se ela ainda fosse sair ali da porta, me chamar de distraído e dizer que preferia o café mais forte. Seu nome era Elisa, e nós fomos casados por 31 anos. Nossos amigos nos achavam discretos, elegantes, até mesmo tradicionais. Mas havia partes dela que eu nunca toquei. Elisa era feita de silêncios. Nunca quis filhos, nunca falou da infância, e havia uma única proibição que se manteve até o último dia de sua vida. Nunca vá à fazenda. Ela dizia isso sempre que eu mencionava o assunto, mesmo de passagem. Bastava eu perguntar por que mantinha aquele lugar fechado, pagando impostos por algo que nem visitávamos, que ela endurecia o rosto. Nunca gritava. Elisa não gritava. Ela apenas olhava como se estivesse olhando para outra coisa, para outro tempo. E repetia, com uma voz que gelava qualquer conversa. Prometa que nunca vai até lá. E eu prometia. Porque eu a amava. Porque havia algo naquele pedido que não soava como controle, soava como medo. Mas agora ela estava morta. E as promessas feitas aos mortos são de outro tipo. Elas não gritam mais, não olham mais. E nem sempre valem mais que uma curiosidade sussurrada por tempo demais. 2 dias depois do enterro, fui chamado ao escritório de um advogado que eu não conhecia. Elisa havia deixado instruções específicas. Cheguei em silêncio, sentado em uma cadeira de couro que rangia com meu peso e minha idade, enquanto o homem abria uma gaveta e retirava um envelope azul escuro, selado à mão com cera. Havia um leve perfume na carta, o mesmo que Elisa usava às vezes nos jantares de sábado. Ele leu uma breve introdução do testamento. Nada fora do esperado. Contas, objetos pessoais, as joias que ela sempre guardava como quem esconde culpas. Mas então veio a parte que me prendeu a respiração. Ao meu marido deixo a fazenda. A escritura está anexa. As chaves estão com este advogado. Agora é sua. Faça o que quiser com ela. As palavras ficaram vibrando no ar. Era como se eu tivesse esperado tanto tempo por uma explicação. E em vez disso recebi um convite. Um presente? Um castigo? O advogado apenas me entregou um pequeno molho com 3 chaves. Uma delas antiga, enferrujada, pesada como um segredo de família. Ela me pediu para dizer algo, disse ele tirando os óculos. Que só fosse até lá depois da morte dela. E que se fosse, entrasse pela porta da frente. Aquilo me pareceu simbólico. Ou um aviso. Não perguntei mais nada. Só agradeci, saí do escritório e fiquei com as chaves no bolso durante 2 dias, sem coragem de olhar para elas. Como se o metal pudesse me morder, como se cada dente da chave abrisse uma memória que não era minha. No fundo eu sabia. Elisa escondia algo naquele lugar. Algo que por algum motivo, ela achava que eu só poderia descobrir quando ela já não estivesse aqui para impedir. No 3º dia, acordei mais cedo que o normal, vesti a mesma camisa que usava quando viajávamos juntos. Coloquei o café na térmica, mais forte dessa vez, e saí de casa com um mapa antigo dobrado dentro do porta-luvas. A fazenda ficava a 2 horas da cidade, numa estrada de terra que quase ninguém usava mais. Peguei a rota que Elisa me deu há muitos anos, sem nem perceber, como se minha memória tivesse esperado em silêncio por esse momento. Enquanto dirigia, as árvores pareciam se curvar sobre o asfalto, criando túneis de sombra e ruído. Não havia placas nem sinal de celular. Apenas a sensação crescente de que algo estava errado, ou prestes a fazer sentido. A chegada à fazenda foi estranha. Nada de assustador. O portão era simples, de madeira escura, com um trinco quase carcomido pelo tempo. O pasto estava alto, os arbustos dominavam o que um dia foi um jardim. Mas havia uma calma ali. Como se o tempo tivesse sido proibido de entrar também. Estacionei, desci do carro e encarei a casa. Era maior do que eu lembrava nas fotos antigas. Tinha uma imponência discreta, e todas as janelas estavam fechadas, como olhos que evitam contato. Peguei a chave enferrujada, caminhei até a porta da frente e coloquei-a na fechadura. Girou com dificuldade. E quando abriu, o rangido foi tão alto que parecia um grito, ou um aviso. Eu dei um passo para dentro e parei. A luz da manhã invadia em feixes estreitos pelas frestas das janelas,
desenhando linhas no pó suspenso. O ar era denso, e por um momento eu achei que havia alguém ali, parado, me observando. Mas não havia nada, só que lá dentro algo esperava, e não era apenas a mobília. Entrei devagar, como quem invade o próprio passado sem saber se ele ainda tem dono. A madeira estalava sob meus pés como se resmungasse por ter sido acordada. O cheiro era denso, embolorado, mas havia algo além da poeira e do tempo. Um aroma amargo, metálico talvez. O tipo de cheiro que não se explica, mas que a pele reconhece antes da mente. Fechei a porta atrás de mim e esperei. Não por coragem, mas por algo que eu mesmo não entendia. Talvez um último gesto de respeito a Elisa, como se dissesse: pronto, entrei. Que venha o que tiver que vir. A casa parecia me ouvir. Cada móvel coberto, cada cortina desbotada, cada espelho coberto por lençóis brancos contribuía para a sensação de que o tempo havia sido congelado ali, não por abandono, mas por escolha. Na sala de estar, as cadeiras estavam alinhadas demais. Havia um bule em cima da lareira, limpo, sem poeira, contrastando com todo o resto. Uma poltrona virada para a janela parecia ter sido usada recentemente, embora ninguém pudesse ter passado por aquele mato alto sem deixar rastros. Vi uma manta dobrada sobre o braço da poltrona, bordada com as mesmas iniciais que Elisa usava em lenços, mas num estilo antigo, quase vitoriano. Aquilo me arrepiou, porque Elisa nunca bordou, nem costurou. Era o tipo de detalhe que ela sempre evitava, que dizia não ter talento nem paciência. Então, quem fez aquilo? Continuei explorando, passando pelas paredes cobertas com papel antigo, lascando em pontos onde a umidade vencera a tinta. A cozinha parecia mais viva que o restante. Utensílios limpos, alguns frascos fechados com etiquetas ilegíveis. E no canto, uma geladeira de 2 portas, dessas de antigamente, mas que ainda ronronava baixinho, conectada a um gerador que devia estar nos fundos. Ou alguém ligara recentemente, ou nunca desligaram. Subi a escada rangente até o 2º andar e fui tomado por uma sensação antiga, como se já tivesse subido ali antes. Não nesta vida, mas em outra. Era tudo familiar e estranho ao mesmo tempo. Havia um longo corredor com portas fechadas dos 2 lados, todas com fechaduras diferentes, como se cada quarto guardasse algo que não devia se misturar aos demais. Parei diante da primeira porta à direita. Girei o trinco. Estava destrancada. O quarto era pequeno, com uma cama de solteiro arrumada e um armário de 2 portas com uma das portas entreaberta. Dentro, vestidos infantis, azuis, floridos, com etiquetas penduradas, novos. Nenhum sinal de traças, nenhuma marca de uso. Apenas roupas pequenas demais para Elisa e modernas demais para fazerem parte do passado. Fechei a porta e voltei ao corredor. A casa não fazia sentido. Ela não parecia apenas preservada. Parecia cuidada, ou usada, ou visitada com frequência. Mas por quem? Antes de abrir outra porta, uma lembrança me atravessou como uma faca fria. A viagem de Elisa ao interior, 5 anos atrás. Ela ficou fora por uma semana, dizendo que cuidaria de assuntos familiares. Quando voltou, estava mais calada que o normal. Passou 3 dias sem sair do quarto. Disse que precisava de silêncio. E eu respeitei, porque sempre respeitei. Mas agora, tudo cheirava àquela viagem, inclusive a casa, inclusive a ausência dela aqui, como se aquele lugar não tivesse sido só evitado, mas escondido de mim. Voltei ao andar de baixo, tentando não deixar a ansiedade me empurrar para conclusões. Ainda não era hora de entender, era hora de observar. Saí pela porta dos fundos e me deparei com o terreno que se estendia por hectares, o campo aberto, o mato engolindo as cercas, e lá no horizonte, o celeiro. Era como um corpo esquecido no canto do quintal. Grande, de madeira escura, com o teto afundado em um dos lados, mas ainda de pé. Ventava forte ali fora. O tipo de vento que parece sussurrar coisas no ouvido. E havia um som estranho vindo da direção do celeiro. Não era um animal. Não era o vento. Era como uma corrente batendo em algo. Um som repetido, compassado. Um tic-tac irregular,
como se o tempo tivesse parado ali, mas o som ainda tentasse chamar a atenção. Voltei à varanda e sentei na poltrona da frente, tentando recuperar o fôlego. Coloquei a chave sobre o braço da cadeira e olhei para o céu. Nuvens pesadas se formavam ao longe. Estava escurecendo, mas eu não queria sair ainda. Não podia, porque ali, naquele momento, eu percebi algo que não queria aceitar. Elisa não me deixou a fazenda como um presente. Ela me entregou um enigma e talvez um pedido. Não em palavras, mas em camadas. Como tudo o que ela dizia e que eu nunca soube escutar direito. Voltei para dentro, tranquei a porta e decidi que passaria a noite ali. O carro ainda estava abastecido, o celular sem sinal, e o gerador da cozinha parecia funcionar. Estava sozinho, ou pelo menos achava que sim, mas foi quando me deitei na sala, sobre um sofá coberto com lençol velho, que ouvi algo vindo de cima. Um baque leve, como um objeto caindo de uma cômoda. Depois passos, lentamente. 1, 2, 3. Parando exatamente sobre mim. Não me mexi, não falei. Apenas olhei para o teto e esperei que o silêncio voltasse. Ele voltou, mas trouxe consigo uma certeza. Eu não era o único que ainda usava aquela casa. Não dormi naquela noite, nem mesmo cochilei. Fiquei imóvel no sofá da sala, o lençol jogado sobre as pernas e o coração latejando no peito, como se soubesse algo que eu ainda não sabia explicar. Cada pequeno estalo da casa, o ranger da madeira, o suspiro do vento nas frestas, parecia ter ganhado voz. Mas o que realmente me impedia de fechar os olhos era o som que viera do andar de cima. 3 passos exatos, leves, porém firmes, finalizados num silêncio que não me deixou em paz. Aquele tipo de silêncio que não vem depois do som, mas com o som. Como se estivesse esperando uma resposta minha. Como se dissesse, agora é a sua vez. Esperei até o primeiro sinal do sol riscar o céu pela janela. Então me levantei, estiquei as costas que já não suportam mais o tempo como antes, e subi as escadas lentamente, passo por passo, com o cuidado de quem pisa sobre lembranças que podem quebrar a qualquer momento. Cheguei ao corredor. Todas as portas estavam fechadas. Todas menos uma. A terceira porta à esquerda estava entreaberta, não completamente escancarada, não aberta por descuido, mas como se alguém a tivesse empurrado só o suficiente para convidar a curiosidade. Hesitei. Por um segundo, considerei voltar. Me convencer de que tudo era coisa da minha cabeça. Mas já era tarde. O tipo de tarde que não se mede no relógio, mas dentro do peito. Eu já tinha passado da hora de não querer saber. Empurrei a porta com a ponta dos dedos. Ela se abriu num gemido de madeira velha e revelou um quarto que não estava abandonado como os outros. As janelas estavam limpas, os lençóis dobrados sobre a cama. No canto, uma escrivaninha com uma luminária de braço articulado, como as que Elisa usava em casa, mas esta era diferente. Havia também um rádio antigo sobre uma prateleira, desligado, mas com o plugue conectado à tomada. Ao lado, uma pequena pilha de cadernos encapados com tecido claro. Me aproximei. A luz da manhã invadia em feixes pela cortina, cortando o ar em tiras de poeira suspensa. Abri um dos cadernos. A caligrafia era familiar, mas havia algo estranho. Uma letra trêmula, menos firme que a de Elisa nos bilhetes de aniversário, mas claramente dela. Os textos eram curtos, fragmentados, pequenos parágrafos que não explicavam nada, mas insinuavam tudo. Frases como, ela diz que ainda ouve a água, ou, hoje ele olhou pela janela de novo, mas não me viu, ou ainda, quando eu fechar a porta pela última vez, preciso que ele nunca saiba. Ele não suportaria. Fechei o caderno devagar, como quem fecha os olhos diante de um vulto. A escrivaninha tinha uma pequena gaveta. Puxei. Dentro havia recortes de jornal dobrados. Manchetes locais, algumas datadas de 20 anos atrás. Todas sobre desaparecimentos. 2 moças da região, um rapaz, um casal de idosos que sumiu sem deixar rastro após se mudar para uma propriedade rural isolada. Em uma das fotos, o portão da fazenda. O mesmo portão que eu havia atravessado ontem. Me sentei. Por um momento não senti o chão sob meus pés. A respiração ficou presa entre a garganta e o peito. Elisa sabia. Sabia de tudo, ou de parte. E mesmo assim manteve silêncio. Mesmo assim me fez prometer que jamais viria. Mas por quê? Ela estava me protegendo.
ou protegendo aquilo que havia ali. Na parede oposta à cama havia um guarda-roupa grande, antigo, de madeira escura. As portas estavam fechadas, mas não trancadas. Abri devagar, esperando traças, mofo, roupas velhas, mas não havia nada disso. Dentro, pendurados, havia 4 casacos masculinos, de estilos distintos. Um de lã marrom, outro jeans, um sobretudo pesado de inverno, e por último, uma jaqueta de couro gasta. E no fundo do armário, quase imperceptível, havia uma fotografia colada com fita amarelada. Aproximei o rosto. Era um retrato em preto e branco, mal revelado, onde 3 pessoas apareciam sentadas num banco de madeira. Uma delas era Elisa, com cabelos mais curtos, mais jovem, talvez com seus 20 e poucos anos. À sua esquerda, um homem que eu nunca vi. Ao lado direito, uma figura mais difícil de reconhecer. Um adolescente, rosto borrado, mas com a mão segurando algo que parecia um objeto pequeno, redondo, talvez um medalhão. Atrás deles, o que me fez prender a respiração. A varanda da casa onde eu estava. A fazenda. A mesma varanda onde Elisa morreu em silêncio. A mesma onde eu me sentei ontem à tarde tentando entender o que aquilo tudo significava. Fechei o armário e me virei para sair, mas foi então que ouvi. Um som agudo, rápido, vindo do andar de baixo. Um estalo, como se algo tivesse caído no chão da cozinha. Corri até a escada. Os degraus pareciam mais curtos agora. Desci ofegante, atravessando o corredor até a cozinha, e encontrei a geladeira ligeiramente aberta. Lá dentro, nada demais. Ou quase. Apenas uma jarra de vidro com algo escuro dentro. Café, pensei. Mas não estava ali na noite anterior. E ao lado, num prato de porcelana, 2 pães de forma, frescos, sem bolor, sem marca do tempo. Deixei a porta se fechar sozinha. O ruído me fez estremecer. Eu não estava sozinho, e mesmo que estivesse, aquela casa não era vazia. Ela estava cheia de Elisa. Cheia do que ela viveu sem me contar. E pior, cheia do que ela escondeu de si mesma. Me sentei à mesa, os olhos presos em nada, as mãos frias sobre o tampo de madeira. E sussurrei quase como um desabafo para ninguém ouvir. Por que você me deixou isso? Mas talvez no fundo eu soubesse a resposta. Porque era a hora de eu descobrir quem era minha esposa. Longe de mim. Depois da cena da cozinha, decidi não sair mais da casa. Pelo menos não sem respostas. O silêncio, que antes parecia denso e carregado de mistério, começava a revelar outra natureza. Não era silêncio de abandono, mas de ocupação oculta. Como um segredo respirando pela casa, entre objetos que esperavam ser vistos, tocados, como se tudo ali tivesse sido deixado de propósito, não esquecido. Voltei à sala e olhei ao redor com um olhar novo. Cada detalhe agora parecia carregado de intenção. Nada ali estava largado ao acaso. As almofadas no sofá, os livros empilhados de forma cuidadosa, as cortinas puxadas até um ponto exato, não totalmente abertas, não totalmente fechadas. Tudo indicava que alguém usava aquele lugar, e recentemente. Fui até uma cristaleira no canto da sala, algo que nunca tinha reparado. Dentro, copos de cristal todos iguais, mas um deles estava com marcas recentes de dedos. Quando abri a porta de vidro, o cheiro do interior não era o mesmo do resto da casa. Tinha o cheiro de álcool recente. De presença, peguei o copo, ainda com resíduos no fundo. Não era vinho, nem café. Algo mais forte e mais estranho. Havia uma impressão digital nítida, úmida, como se tivesse sido usado minutos antes de eu chegar. Mas ninguém passara por mim. Ninguém cruzou a estrada de terra. Nenhum carro, nenhuma pegada nova lá fora. Ou eu estava sendo observado desde antes da minha chegada, ou alguém esteve aqui dentro comigo, em silêncio. E essa possibilidade era pior que qualquer outra. Subi novamente com um aperto no estômago. Passei pelo quarto dos cadernos e entrei no seguinte, o único com a maçaneta trocada. Um detalhe simples, mas que agora me soava como um grito. Girei a maçaneta. Estava destrancada. Abri, a sensação foi imediata. Era o único cômodo onde senti frio. Um frio que vinha de dentro das paredes. Era um quarto de casal. A cama grande, lençóis dobrados com precisão quase clínica. E ao redor detalhes que me desarmaram. Um cabide com roupas femininas que não pertenciam a Elisa. Eram coloridas, modernas, estilo jovem. Um tênis encostado na parede com solado limpo. Ao lado da cama, sobre o criado mudo, um celular antigo. Descarregado, mas com capinha rosa e adesivo infantil. Mas não foi isso que me fez parar. Foi a fotografia. Sobre a cômoda havia um porta-retrato prateado, levemente amassado em uma das bordas, com uma imagem que me tirou o chão.
uma jovem abraçada com Elisa, as duas sorrindo. As duas dentro da fazenda, numa varanda que parecia mais viva do que nunca. Mas Elisa parecia mais velha que a mulher ao lado. Mais velha e ao mesmo tempo mais leve. Havia algo naquele sorriso que eu nunca vi. Um tipo de alegria que ela nunca demonstrou comigo. Atrás da foto, um papel dobrado. Era uma receita médica emitida há cerca de 2 anos. Nome do paciente, Aline da Rocha. Endereço, o mesmo da fazenda. E a assinatura, a de um psiquiatra. Anotação, acompanhamento contínuo recomendado. Transtornos dissociativos e episódios de confusão de identidade. Meus dedos tremeram. Quem era Aline? O nome nunca fora mencionado por Elisa. Nem em conversas, nem em lembranças. E agora ele estava ali, com endereço fixo, remédios controlados, uma foto com minha esposa, na casa onde eu nunca pude entrar. Fui até o armário do quarto. Dentro havia roupas femininas dobradas, cosméticos, perfumes baratos, livros de autoajuda e, mais uma vez, um diário. Mas este era diferente do anterior. Capa colorida, com corações e estrelas desenhados à caneta. Folhei algumas páginas. E então encontrei o que parecia ser uma resposta, ou o início de uma. A tia E me disse que agora é minha vez de ficar sozinha aqui. Que ela não pode mais vir com frequência. Que eu preciso confiar que vai dar tudo certo. Mas estou com medo. Às vezes acho que tem alguém me olhando pela janela. Ou que o velho da estrada me viu. Mas ela disse que é coisa da minha cabeça. Como sempre. Mas eu sei que não é. Tia E, minha respiração cortou. Elisa era tia E. Alguém mais jovem a chamava assim. Alguém que ela vinha visitar, provavelmente escondida. Durante anos. Alguém que vivia na fazenda. Alguém que tinha medo. Alguém que Elisa me impediu de conhecer. Fechei o diário e me encostei na parede. Tentando organizar os pensamentos. Aline, psiquiatra. Tia E, fotografias, medicamentos, diários, objetos. Que não eram dela, mas que ela protegeu como se fossem. E então uma lembrança remota me atravessou como uma lâmina esquecida na mente. Uma conversa anos atrás, quando Elisa me dissera com uma calma peculiar. Há segredos que protegem mais do que machucam. E há dores que, se forem divididas, viram armas. Na época não entendi. Agora talvez esteja começando a entender. Desci novamente à sala, sentei no sofá e olhei para o quadro na parede. Não era uma pintura, era uma moldura vazia com papel rasgado. Como se alguém tivesse removido a imagem ali dentro há pouco tempo. O tempo não se mede em relógio quando estamos dentro de um segredo. E naquele momento, eu soube. A próxima porta que eu abriria não seria de um quarto. Seria de uma história que nunca foi minha, mas que agora era. A casa parecia respirar comigo agora. Como se a cada nova descoberta, ela soltasse o ar preso em suas tábuas, paredes e objetos. Era como se estivesse sendo ouvida pela primeira vez em muito tempo. E como toda entidade viva, ela começou a reagir. Os estalos ficaram mais frequentes. O rangido das janelas já não se explicava apenas pelo vento. O rádio da estante, que estava desligado desde o dia anterior, emitiu um estalo seco, como se algo tivesse sido sintonizado, mesmo sem energia, e foi então que vi. Ao lado da escada que levava ao segundo andar, havia uma porta estreita, embutida na parede. Discreta demais, alta demais, como se tivesse sido projetada para não chamar atenção. Nunca a percebi antes. Mas agora ela estava ali, e fechada com uma trava diferente de todas as outras da casa. Uma tranca nova, moderna, com 2 pontos de encaixe. Fiquei parado por vários minutos, tentando lembrar se tinha visto algo nas chaves que o advogado me deu. Voltei ao carro. Revirando o porta-luvas, encontrei uma pequena chave dourada, presa a um pedaço de papel com uma única palavra escrita à mão. Cima. Voltei à casa com a chave fechada dentro do punho. Respirei fundo e subi. A porta do quarto trancado parecia me olhar de volta, mesmo sem olhos. O silêncio no andar de cima era diferente agora. Não mais a calma abafada dos cômodos vazios, mas uma tensão prestes a arrebentar. Inseri a chave. O encaixe foi imediato. Preciso. Como se ela estivesse esperando minha mão. A tranca girou com um estalo abafado. Empurrei a porta. Ela abriu apenas até a metade. O resto precisei forçar com o ombro. Por dentro algo aprendia. Quando consegui vencer a resistência, a porta se abriu por completo. E o que vi me fez esquecer o ar por alguns segundos. O quarto era completamente diferente de todo o resto da casa. Enquanto os outros cômodos mantinham a atmosfera de uma casa antiga, viva, mas gasta, esse parecia suspenso no tempo.
As paredes eram acolchoadas com espumas revestidas de tecido cinza. No chão, tapetes grossos. Havia almofadas empilhadas num canto e um colchão no chão, coberto com lençóis azuis. Mas o que mais me prendeu a atenção foi o quadro de anotações preso na parede. Um mural feito de cortiça, com dezenas de bilhetes presos com tachinhas. Cada bilhete tinha uma frase escrita à mão. Ora com caligrafia firme, ora trêmula, ora infantil. Hoje foi um dia bom. A voz voltou, mas ignorei. Tia E disse que estou melhor. Preciso lembrar, eles não me veem. A menina na janela não é real. Me aproximei, lendo cada frase como se elas fossem pedaços de vidro enterrados em carne viva. Aos pés do mural, uma pequena estante com potes de vidro, todos rotulados com datas e nomes de remédios controlados. Clonazepam, olanzapina, fluoxetina, doses fracionadas. Os vidros estavam pela metade, havia alguém morando ali, alguém que não podia sair, alguém que eles mantinham. Foi então que vi, ao lado da estante, uma filmadora antiga, daquelas de fita mini DV, apoiada sobre um tripé. A lente apontava para o colchão. Ao lado dela, 3 fitas numeradas. 01, 02, 03. Sentei no chão. O quarto estava em silêncio absoluto. E pela primeira vez, tive medo real. Medo do que estava por vir. Medo de não entender. Medo de entender demais. Peguei a fita número 01, encaixei na câmera e liguei. A bateria ainda tinha carga. A imagem tremeu, ficou azulada, depois clareou. Uma jovem apareceu no enquadramento. Cabelos escuros, pele pálida. Estava sentada no colchão, encarando a lente. Por alguns segundos, nada. Depois ela falou, dia 4. Tia E não veio hoje. Eu ouvi o barulho no porão de novo. Mas não vou descer. Ela disse para não ir. Ela disse que aquilo não é coisa minha. Que aquilo não é real. Mas eu ouço. A mulher no espelho disse que vai voltar. A gravação terminou ali. Parei a fita. Retirei. Não vi as outras. Não ainda. A cabeça girava. O estômago revirava. Eu estava dentro de algo muito maior que a morte de Elisa. Muito maior que a herança da fazenda. Eu estava dentro de um sistema de contenção. Um ritual cotidiano construído sobre camadas de silêncio e loucura. O quarto não era só trancado. Ele era selado. E servia a um propósito. Conter algo que não podia viver fora dali. Voltei à porta. Travei novamente e desci com as mãos trêmulas. Sentei na poltrona da sala. Fechei os olhos e deixei o tempo passar sem forma. E pela primeira vez pensei em ir embora. Mas parte de mim sabia. Se eu fosse agora, jamais voltaria. E tudo isso, o quarto. Os diários, os bilhetes, a menina da câmera, os nomes que não eram ditos, tudo isso continuaria ali, sozinho, esperando o próximo silêncio. Eu não sabia ainda quem Elisa realmente era, mas uma coisa estava clara, ela sabia de tudo isso. E mesmo assim, me deixou a chave. No fim da tarde, a luz que atravessava as janelas da sala parecia mais fraca do que devia ser, não por conta do sol, mas como se a casa própria filtrasse a claridade, mantendo apenas o necessário para não apagar tudo de vez. Havia algo naquela atmosfera que me lembrava os olhos de Elisa quando ela não queria falar sobre alguma coisa. Uma luz que se recusava a entrar por completo. Eu estava na sala, ainda com a câmera desligada no colo, a fita guardada no bolso quando me lembrei de algo. O primeiro quarto que explorei, o dos cadernos encapados. Um deles estava com a lombada desfiada. Eu havia folheado rapidamente, mas agora, com o que vi lá em cima, percebi que talvez tivesse deixado passar alguma coisa. Voltei ao quarto, abri a gaveta novamente e tirei o caderno da parte de baixo. Era diferente dos outros. Mais antigo, mais sujo. A capa de tecido era cinza, quase preta, e nas bordas das folhas havia manchas. Não de tempo, mas de toque humano. Suor, talvez. Ou lágrimas. Na contracapa, escrito a lápis e em letra firme, uma única palavra. Não leia isso. Mas Elisa sempre escreveu para ser lida. Mesmo quando dizia o contrário, abri na primeira página. Estava em branco. A segunda também. A terceira tinha um texto rasurado. Uma tentativa de escrever que foi abandonada no meio da linha. Depois disso, o diário parecia mudo por mais 5 páginas. Até que, abruptamente, o texto começava. E começava com dor. Nunca achei que ia precisar escrever isso. Sempre achei que o que está em silêncio morre com o tempo. Mas não morreu, nem vai. Já tentei fechar essa casa com tábuas, cadeados, concreto. Mas o que vive aqui não está nas paredes. Está em mim. Está nela, continuei lendo.
Cada página trazia uma versão diferente de Elisa, uma que eu nunca conheci. Uma mulher em conflito com a própria memória, como se a cada manhã ela precisasse se lembrar de quem era e de quem não podia ser. A primeira vez que ela apareceu foi no outono. Eu ouvi passos na varanda. Achei que fosse minha mãe, mas era ela. A menina do vestido azul, com o olhar de quem já me conhecia. Ela disse que a culpa era minha. E talvez seja. Ninguém acreditaria se eu dissesse que ela existe. Nem mesmo ele. Ele que dividiu a cama comigo por 30 anos. Ele que nunca percebeu que eu nunca fui só uma. Parei. O diário não era sobre um segredo escondido fora. Era sobre um segredo dentro. Elisa escrevia em terceira pessoa sobre uma menina, uma jovem, uma outra. Mas em certos trechos a narração se confundia. A voz parecia inverter. E em algumas páginas havia uma assinatura diferente. Aline era o mesmo nome do diário encontrado no quarto rosa. A mesma letra trêmula. A mesma maneira de construir frases que se quebravam no meio, como se a mente se dissolvesse durante a escrita. Aline não era só alguém que morava na fazenda. Aline era parte de Elisa, ou Elisa era o que restava de Aline. O diário revelava uma luta antiga, silenciosa, entre duas identidades. Uma que tentava seguir a vida normal, se casar, viver na cidade, cuidar de uma casa. E outra que voltava para cá, que precisava do campo, do isolamento, do quarto acolchoado, dos bilhetes, do monitoramento, do silêncio absoluto. Voltei às páginas. Ele nunca desconfiou. Eu aprendi a ser perfeita, a dar respostas certas, a chorar em silêncio, a esconder os lapsos. Mas às vezes eu acordava e não sabia onde estava. Ouvia objetos em casa que não lembrava de ter comprado. Uma xícara, um perfume, uma música tocando do nada. A casa tentava me avisar, mas eu não ouvia. Aqui é onde ela volta. Aqui é onde a outra mora. E agora ela está mais forte. Está falando comigo. Está escrevendo comigo. Está me olhando do espelho com um rosto que não é meu. Virei a página e encontrei uma lacuna brutal. Pelo menos 10 páginas haviam sido arrancadas. Não rasgadas com pressa, mas removidas com precisão. Como se alguém tivesse escolhido apagar uma parte específica daquilo. E ao final do diário, uma frase sozinha, escrita de maneira apressada, torta como um pedido, ou uma última instrução. Se ele chegar até aqui já é tarde. Mas talvez ele consiga fechar o que eu abri. Talvez ele seja forte o suficiente para não olhar para ela. Eu não fui. Fechei o diário com as mãos geladas. Senti o gosto amargo da verdade chegando à superfície. Elisa nunca quis me proteger da fazenda. Ela quis me proteger dela mesma. De algo que viveu aqui dentro, que cresceu com ela, que a moldou em silêncio e a devorou pelas beiradas. E ainda assim, ela me deixou a chave. Ou porque sabia que eu não resistiria, ou porque, no fundo, sabia que o ciclo não acabava com a morte dela. Voltei à sala. Peguei a câmera e coloquei a fita número 02, a mesma jovem da fita anterior. Olhos ainda mais fundos, disse apenas. Ela me mostrou a porta, a do chão, a que fica atrás do armário da cozinha. Eu não queria ver, mas agora eu preciso descer. Ela está esperando. Parei a fita antes que terminasse. O armário da cozinha, a porta do chão, a que Elisa nunca mencionou, a que a planta da casa não mostra, a que o silêncio tentou esconder de mim desde o primeiro dia. Me levantei e fui até a cozinha. As janelas tremiam com o vento. O céu escurecia. O gerador roncava ao fundo. Empurrei o armário de madeira com força. Por trás dele, o que parecia uma placa de compensado, pregada de forma irregular, como uma tampa improvisada. Na parte inferior, uma tranca, e acima dela, rabiscado à faca, 3 palavras: ela está abaixo. Fechei a tampa de madeira com força, como se o simples gesto pudesse conter aquilo que morava ali embaixo. Aquilo que Elisa, Aline, ou seja lá quem fosse, chamava de ela. A faca usada para entalhar a frase ainda estava jogada no chão, com o cabo gasto e a lâmina oxidada, como se tivesse sido usada muitas vezes para outros avisos que talvez não resistiram ao tempo. Minhas mãos tremiam, meus joelhos ardiam. Mas mesmo assim permaneci ali, ajoelhado diante da porta selada, sem coragem de me afastar completamente. Como se virar as costas para ela fosse um convite para que abrisse sozinha. Foi então que escutei um som vindo de fora, muito baixo, mas contínuo. Um murmúrio que se confundia com o som do vento batendo no campo aberto, mas que, ao se repetir com a mesma cadência, se revelava a voz. Não uma voz clara, não uma conversa, mas palavras partidas, como se alguém falasse dentro d'água. Me levantei
Encostei o ouvido na janela da cozinha e tive certeza. Vinha do celeiro. Desde o primeiro dia, aquele velho celeiro estava no canto do meu olhar. E mesmo quando eu virava para o outro lado, ele parecia seguir minha presença como uma sombra rígida. Eu o vi quando estacionei o carro. Eu o vi quando fui até a varanda. Eu o vi pela janela do quarto. Mas nunca o encarei de frente, até agora. Peguei uma lanterna no fundo de uma gaveta, testei as pilhas e saí pela porta dos fundos. O céu já estava quase completamente coberto, e o vento soprava mais forte, levantando pequenos redemoinhos de poeira seca. O mato alto batia nos meus joelhos enquanto eu atravessava o terreno. A cada passo as vozes pareciam mais próximas, mais distintas. Era uma mulher, eu podia jurar. Mas não era Elisa, a voz tinha outra musicalidade, como se recitasse algo, uma canção ou uma oração antiga. O celeiro estava fechado com um cadeado simples, tão simples que me perguntei por que ninguém o tinha arrombado antes. Talvez porque até hoje ninguém quisesse saber o que havia lá dentro. A chave de bronze, a mesma que abria a porta principal da casa, serviu também ali. Abri a tranca e empurrei as grandes portas de madeira. O som do rangido cortou o campo como uma sirene esquecida. Lá dentro, o ar era denso, quente. Cheirava a ferrugem, palha úmida e urina seca. Mas acima de tudo, cheirava a algo que eu não conseguia identificar. Algo entre perfume velho e carne de fruta passada. Um cheiro que não pertence a lugar nenhum. Só a memória, a lanterna cortava a escuridão em feixes curtos. As paredes estavam cobertas por ganchos, cordas, ferramentas agrícolas antigas. Mas o que me prendeu à respiração foi o que vi no fundo, atrás de uma cortina improvisada, feita com lençóis presos em pregos tortos, um colchão dobrado, cobertores e pilhas de caixas. Alguém havia dormido ali, recentemente, e ainda podia estar ali. Caminhei até as caixas. Dentro delas, o que parecia ser o conteúdo de uma vida escondida. Roupas de criança, livros de contos de fadas, bonecas com os olhos riscados com caneta. Em uma das caixas, dezenas de cadernos iguais aos que estavam na casa. E em cada um deles, rabiscos circulares, frases repetidas, desenhos de olhos. Sempre os olhos. Grandes, exagerados, sempre vigiando. Em um dos desenhos, a casa vista de fora. Com uma figura negra na janela do segundo andar. Eu estava prestes a fechar a caixa quando ouvi o sussurro novamente. Mas dessa vez, dentro do celeiro. Virei a lanterna em todas as direções, mas não vi nada. Até que do alto algo caiu. Era uma pequena bola de pano. Olhei para cima. O forro do teto havia sido violado em uma das extremidades, e havia marcas recentes de pés sobre as vigas. Alguém tinha estado ali em cima, me observando. O tempo todo, senti uma onda de pânico subir pelas costas. Mas antes que pudesse correr, uma nova voz soou. Esta mais nítida, mais próxima. Você não devia ter vindo aqui. Virei com violência. A lanterna iluminou apenas o vazio. Não havia ninguém. Mas a voz ainda ecoava. Era real. E ela não vinha do celeiro. Ela vinha de dentro de mim. A respiração falhou. O peito apertou. Deixei a lanterna cair. Luz girando no chão. A escuridão tentando me engolir. A última coisa que consegui ouvir antes de sair correndo foi uma frase sussurrada na mesma voz feminina da fita. A mesma voz do quarto acolchoado. A mesma que dizia: a fazenda é o espelho. Ela só mostra quem você já era. Voltei para a casa tropeçando nos próprios pés. O vento havia aumentado. O céu estava prestes a desabar. Tranquei todas as portas. Fechei todas as janelas e fiquei parado no meio da sala com os olhos fixos na porta da cozinha. Aqui escondia o alçapão. Aqui escondia o porão. Porque agora eu sabia. Se o celeiro abrigava as vozes, o porão guardava o corpo. E talvez o que restava de Elisa estivesse lá embaixo. Voltei à cozinha como quem caminha para dentro do próprio túmulo. Não me lembro de ter sentido medo assim nem quando enterrei Elisa. Porque a morte, por mais cruel que seja, ainda carrega um ritual. Um início, um meio, um fim. Já aquilo que me esperava sob o assoalho da cozinha não era morte, era permanência. E as coisas que permanecem por tempo demais sem nome, sem voz e sem testemunha, acabam criando vida própria. Empurrei novamente o armário. A madeira deslizou com mais facilidade dessa vez, como se já esperasse ser movida. E lá estava a tampa, pregada com tábuas irregulares, e a frase cravada à faca. Ela está abaixo. As tábuas cederam com um pouco de força. Não precisei de martelo, como se o tempo, ou alguma outra força mais delicada,
já tivesse enfraquecido a estrutura propositalmente. Quando puxei a última tábua, uma corrente de ar subiu do fundo, seca e quente, e com ela o mesmo cheiro que havia no celeiro, doce demais para ser apenas mofo. Estranho demais para ser apenas esquecimento. Usei a lanterna, agora renovada com pilhas novas, e iluminei o buraco. Uma escada de ferro descia por uns 3 metros até tocar o chão de concreto. Eu hesitei, mas desci, um degrau de cada vez. A escada rangia, mas aguentava meu peso. Me senti velho, me senti frágil, mas descer era inevitável. Porque agora tudo apontava para ali. O chão do porão estava seco. Havia marcas de arrasto, pegadas, rastros de algo ou alguém que andava em círculos. As paredes, feitas de pedra bruta, estavam cobertas com recortes de jornal colados com fita adesiva. Manchetes antigas, fotografias de rostos, bilhetes escritos à mão. E no centro da parede maior, uma moldura feita de arame farpado em torno de uma única imagem, Elisa, mais jovem, com olhos duros, vestindo um jaleco branco. E ao lado dela, um nome bordado, Instituto Silva da Costa, Psiquiatria Clínica. Meu coração gelou. Elisa trabalhou em um hospital psiquiátrico. Por quanto tempo? Por que nunca contou? Vasculhei as caixas empilhadas no canto. Dentro, fichas médicas. Todas escritas à mão com caligrafia familiar. Elisa. E o nome se repetia em quase todas. Aline Rocha. Mas então, algo mudou. Encontrei uma ficha com o mesmo nome, mas com outro sobrenome. Depois outra e mais outra. Variações do mesmo primeiro nome, combinadas com diferentes identidades. Todas descritas como caso em fragmentação aguda de identidade. Algumas com anotações estranhas como reconhece o espaço como lar, nega a existência de outros, responde apenas quando provocada. No canto da sala, uma poltrona. E sobre ela, uma boneca com o rosto coberto por um pano branco. Não era infantil. Era cerimonial. Quase um altar. Havia ao lado um pequeno espelho rachado. E abaixo dele, em giz, escrito no chão, ela se chama pelo reflexo. Não diga o nome dela. Senti o ar pesar. Senti o silêncio se mover. E foi então que vi um armário metálico trancado com uma corrente. Um arquivo, daqueles usados em clínicas. Os papéis lá dentro estavam organizados por ano. O mais antigo datava de 1996. O mais recente, 2019. Em todos eles, carimbos de transferência, assinaturas de recepção e, ao final, o mesmo destino final. Fazenda da família Rocha. Tutela de Elisa M. Rocha. Elisa não era só uma cuidadora. Não era só uma vítima. Ela herdou alguém. Um parente? Uma irmã? Uma versão de si mesma? Não havia resposta. Não clara. Até que ao lado do armário encontrei a fita número 03. Ela estava dentro de uma caixinha azul, protegida por pano preto, como um objeto sagrado. Coloquei na câmera, respirei fundo e apertei play. A imagem surgiu. Instável. A voz era calma, rasa, e dizia, hoje é o último dia. Tia E disse que se algo acontecer com ela, devo ficar. Que essa casa é minha agora. Que eu sou a única que entende o que está aqui. Mas eu não quero. Eu nunca quis. A imagem balança. A jovem segura a câmera com as mãos trêmulas. Ela disse que alguém viria. Alguém que não sabe, mas que vai saber. Alguém que carrega o sangue e o nome. Alguém que pode decidir. A câmera cai. O vídeo continua, agora virado para o teto. A voz muda. Mais grave. Mais firme. Mais adulta. Se você chegou até aqui, não fuja. A fuga transforma tudo em maldição. A permanência pode libertar. Mas só se você olhar para o espelho. Só se você disser o nome. A fita para. Tela azul. Eu desligo a câmera com os olhos marejados. Permanecer. Olhar para o espelho. Dizer o nome. Voltei a olhar para a parede de pedra. E ali, entre os papéis colados, vi o espelho quebrado refletindo meu rosto dividido em 4 partes. E abaixo dele, em letras minúsculas, quase invisíveis. Você não é só quem acha que é. Sentei no chão, sem forças. Tudo em mim tremia. A cabeça latejava. A memória embaralhada. Mas algo dentro de mim, algo que não era pensamento nem medo, sussurrou com clareza. Elisa sabia. E mesmo assim, ela me deixou entrar. Eu não me lembro quanto tempo fiquei sentado no chão do porão. Talvez tenha sido 1 hora. Talvez tenha sido a noite inteira. O tempo dentro daquela casa já não obedecia mais aos mesmos ritmos de fora. O tic-tac do relógio da cozinha parecia parar toda vez que eu respirava fundo.
A luz da lanterna parecia se apagar com mais frequência. E mesmo a bateria da câmera, que deveria ter acabado, insistia em continuar funcionando, como se soubesse que ainda havia algo que precisava ser visto. Voltei ao armário de metal. Revi as fichas médicas uma a uma, até encontrar uma que parecia mais gasta do que as outras. Não tinha carimbo, nem data, nem diagnóstico. Apenas uma folha sulfite dobrada com anotações feitas a lápis. No topo, o nome, Rosa Madalena Rocha, a mãe de Elisa. O nome soou como um trovão interno. Nunca foi mencionado. Nenhuma vez. Nem em álbuns de fotos, nem em conversas familiares, nem nas raras lembranças que Elisa compartilhava. Sempre que o assunto infância surgia, ela respondia com frases curtas. Éramos só nós duas. Ou ela partiu cedo, mas agora ali estava. Uma ficha, um nome. Um passado que foi enterrado com mais força do que qualquer caixão. Abaixo do nome, uma linha escrita com caligrafia firme, provavelmente da própria Elisa. Internada sob outro nome. Diagnosticada aos 28 com transtorno grave de identidade dissociativa. Desaparecida em 1975, declarada morta em 1981. Enterro simbólico. Internada sob outro nome. Desaparecida. Declarada morta sem corpo. Fechei os olhos e senti as peças se encaixando. A obsessão de Elisa pelo silêncio. As visitas esporádicas à fazenda. O pedido para que eu nunca viesse. O medo de olhar no espelho. Os diários escritos por duas vozes. As fitas com fragmentos de alguém que parecia jovem demais para ser a mesma pessoa. E agora, esse nome, Rosa Madalena, surgindo como a origem do labirinto. Abri as demais pastas. Em algumas, identifiquei mais nomes femininos da linhagem Rocha, sempre com laudos parecidos. Instabilidade de identidade, alucinações visuais, vozes internas, dissociação recorrente. Mas o que me causou o calafrio mais profundo foi encontrar registros de transferências médicas assinadas por Elisa. Era ela quem organizava tudo, quem supervisionava, quem assinava como responsável legal. Ela não só cuidava, ela herdava. Elisa não foi a primeira, ela foi a próxima. E agora, eu era o seguinte, porque entre os papéis, encontrei um envelope amarelo com o meu nome completo, escrito com a caligrafia de Elisa. Dentro, uma carta. Se você chegou até aqui, então não consegui impedir. Me perdoe, eu tentei. Eu quis proteger você não só da casa, mas de mim, de nós, do que sempre esteve conosco. Existe uma palavra que usamos muito na família, natureza. Como se isso fosse suficiente para explicar o que não entendemos. Mas não é natureza. É memória, é herança, é presença. Você nunca viu isso em mim porque eu aprendi a esconder, mas aprendi com alguém. E essa pessoa aprendeu com outra. E todas elas estão enterradas ou espalhadas ou trancadas, aqui, neste lugar. A fazenda não é só um lugar, é um relicário. Tudo que não se podia nomear era trazido para cá. Tudo que não podia ser contado era enterrado aqui. Você agora tem as chaves. Mas mais do que isso, você tem o sangue. O mesmo, talvez limpo, talvez não. Se decidir partir, faça agora. Nunca olhe para trás. Mas se decidir ficar, então entenda. O que dorme sob a casa não é um espírito, é um eco. E ele sempre encontra voz em alguém. A carta terminava assim, sem assinatura, sem instrução final, sem redenção. Voltei para cima, trancando o alçapão como se isso fosse conter o que se revelava. Mas dentro de mim algo já havia sido aberto. Uma porta, um ruído, um reconhecimento. E então, pela primeira vez desde que cheguei, voltei à sala da casa, mas não como alguém que visita. Como alguém que pertence. A sala estava como antes. A poltrona, o rádio, a manta bordada com as iniciais antigas. Mas agora eu reparava nos detalhes. Um retrato emoldurado que nunca havia notado. A assinatura no canto da pintura, R.M. Rocha, Rosa Madalena. A mãe de Elisa. Pintora, artista, internada, desaparecida. Na estante, um livro antigo. Dediquei um olhar vago e dentro dele encontrei uma fotografia. Uma mulher segurando uma criança. A mesma varanda, o mesmo olhar de recusa. E atrás da foto, em letra infantil, essa é a mamãe. Quando ela ainda sorria, não havia mais dúvida. A loucura, se é que esse nome ainda serve, era hereditária, ou talvez ritualística, ou simplesmente real, demais para ser compreendida. A fazenda funcionava como uma membrana entre gerações.
prendendo ali tudo o que o mundo não podia aceitar. E eu agora tinha visto demais para voltar atrás. Tentei dormir naquela noite, mas não consegui. No meio da madrugada, uma batida suave soou da parte de dentro do armário da cozinha. 3 toques, espaçados, calmos, como se perguntassem: "Você vai abrir de novo?" Passei o dia seguinte inteiro sem descer à cozinha, nem mesmo para beber água. Acordei no sofá da sala, o sol atravessando as janelas com aquela luz esbranquiçada que parece mais um julgamento do que um amanhecer. A casa estava quieta demais. Não quieta como quem dorme, mas como quem ouve, como se cada parede estivesse me aguardando escolher o próximo movimento. E havia sim apenas 2 escolhas possíveis: sair e trancar a porta para sempre, ou abrir o que ainda não foi aberto. Mas não havia pressa, nem resposta certa, só herança. E heranças, quando não se podem recusar, exigem pelo menos compreensão. Fiquei ali por horas, encarando o quadro pintado por Rosa Madalena, a mãe de Elisa, a mulher que sumiu sem corpo, a mulher que bordava o nome da filha em mantas e que depois foi enterrada apenas na lembrança de uma linhagem que aprendeu a esconder tudo o que sangrava para dentro. Pensei em Elisa, na sua elegância, nos seus silêncios, nos seus toques calculados, no seu medo de me descobrir, e ao mesmo tempo na coragem silenciosa que teve ao me deixar a chave. Ela sabia que esse era um ciclo que precisava terminar. Fui até a varanda da frente. O campo estava mais limpo do que antes, como se o vento da madrugada tivesse varrido o mato alto com certa reverência. No horizonte, o celeiro continuava de pé, sólido, ainda com a porta aberta, ainda com os olhos voltados para mim. Mas não fui até lá, não mais. Ele havia cumprido seu papel. Ele falou o que precisava ser dito. Voltei para dentro. Abri a gaveta da estante e peguei novamente a carta de Elisa. Repassava cada palavra como quem tenta reconstituir a voz de um morto. A última linha dizia: "Você agora tem as chaves. Mas mais do que isso, você tem o sangue." Dessa vez, eu aceitei. Sim, eu tenho o sangue. Mas não preciso sangrar por isso. Desci até o porão pela última vez. Não levei lanterna. Não levei câmera. Não precisava mais de prova. O que havia lá não era evidência. Era ruína. E ruínas, às vezes, só precisam ser seladas, não desenterradas. Diante da porta do armário, decidi. Não abriria o compartimento outra vez. Não por medo, mas por respeito. O que Elisa deixou ali embaixo, a boneca, os papéis, as fitas, os espelhos rachados, formavam o túmulo mais honesto que aquela família já teve. E alguns túmulos não devem ser violados. Fechei o alçapão com tábuas novas. Preguei uma a uma. Depois escrevi com um marcador grosso uma única palavra no topo: encerrado. Saí da cozinha e fui direto até o carro. Liguei o motor. Olhei para a casa pelo espelho retrovisor. Por um instante tive a sensação de ver Elisa sentada na varanda. Mas não a Elisa que enterrei. Era mais jovem, sorrindo. Como se agradecesse. Como se finalmente estivesse livre do peso de tudo aquilo. Dirigi de volta até a cidade sem música, sem voz, sem pensamento. Apenas com a certeza de que não precisava contar aquilo a ninguém. Na semana seguinte voltei ao cartório. Transferi a escritura da fazenda para um fundo de preservação ambiental. Ninguém mais vai morar ali. A casa não será vendida. O campo ficará em repouso legal. O celeiro será tombado como estrutura histórica. O local terá nome oficial, mas nenhuma placa. Um lugar onde o tempo não passa. Mas também não machuca mais. Depois disso, escrevi uma carta para mim mesmo. Uma espécie de confissão. Uma versão dos fatos que um dia talvez alguém possa ler. Guardei em envelope pardo e deixei no cofre do meu advogado com instruções claras. Só entregue caso eu desapareça. Em casa, recomecei uma vida que nunca foi a mesma. O silêncio passou a ter outro significado. Ele não era mais ausência. Era escolha. Nunca mais ouvi vozes. Nunca mais vi sombras no espelho. Mas todas as noites, quando me olho no reflexo do banheiro, repito em voz baixa: "Você não é só quem acha que é." E aceito. Porque a herança que me coube não foi a fazenda. Nem o sangue. Nem os cadernos. Foi o entendimento. O entendimento de que, às vezes, o que se esconde numa família não é um segredo. É um mecanismo. E quebrar esse mecanismo, não continuar a corrente, é a forma mais difícil e mais digna de amar os mortos. Elisa sabia disso. E por isso, me deixou entrar,